freira descobre túmulo violado e revela um segredo sombrio. A noite estava inquieta na pequena aldeia de São Miguel. O vento uivava entre as árvores antigas, sussurrando segredos que há muito deveriam ter sido esquecidos. Clara, uma freira devotada, caminhava sob a luz triste da lua, seu coração apressado pela certeza de que algo estava errado. Ao chegar à antiga capela, um calafrio percorreu sua espinha. Uma sensação profunda, como se olhos invisíveis a observassem. Quando Clara entrou na capela, um cheiro de mofo e podridão a atingiu em cheio. Luzes fracas dançavam no altar, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Ao aproximar-se do canto escuro, seu olhar se fixou em algo que a fez parar, ofegante: o túmulo do Padre Antônio. Uma figura venerada na aldeia estava violado. A tampa do sarcófago estava deslocada e a terra ao redor estava revolvida, como se uma força obscura tivesse se esforçado para libertar o que estava adormecido. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, sentindo pânico subir pela garganta. A sombra de uma verdade obscura ameaça preencher sua mente. Com mãos trêmulas, ela se aproximou. O caixão, quebrado, revelava um vazio, um eco do que já havia partido. O coração de Clara batia descompassado. O que havia acontecido? Por que alguém faria isso? Determinação eclipsou seu medo. Clara sabia que precisava desenterrar a verdade. As anotações antigas da igreja falavam de um passado de rituais secretos, de sacrifícios e de uma vingança que deveria ter sido esquecida. Enquanto buscava mais informações, as vozes dos aldeões sussurravam com desconfiança. Ela é diferente. O que ela sabe? Olhares curtos e gelados se fixavam nela, como se já soubessem que algo estava mudando. Clara sentia a angústia subir, um nó na garganta que quase a sufocava. Numa tarde úmida, ela se encontrou com o Padre Miguel, um homem enigmático que chegara à aldeia há pouco tempo. Seus olhos escuros eram profundos, quase hipnóticos. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse, a voz carregada de uma sabedoria sombria. Algumas verdades não são feitas para serem reveladas. A frustração queimou dentro dela. Mas as pessoas precisam saber o que aconteceu com o Padre Antônio. Ele hesitou, a tensão crescendo entre eles. O passado pode ser um abismo, e às vezes as almas que nele habitam não descansam em paz. Ao pronunciar essas palavras, um vento forte soprou, apagando as velas ao redor, mergulhando a capela em uma escuridão densa. Clara sentiu um frio gélido dentro dela, como se os ares do além tivessem invadido seu ser. Conforme a investigação avançava, figuras sombrias começaram a aparecer nas bordas de sua visão, e sussurros de advertência ecoavam nas sombras. Clara não sabia se eram sombras da sua mente ou espíritos perturbados. Seu instinto a alertava. A verdade que procurava poderia ter um preço mortal, enquanto percebe as mudanças na aldeia. Rostos conhecidos agora endurecidos em desconfiança e medo. Ela percebe que o tempo está se esgotando. O que mais poderia estar escondido sob as camadas de segredos? As forças que queriam manter o passado enterrado estavam cada vez mais perto. E Clara sentiu o peso do que estava prestes a revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na capela parecia aumentar a cada pulso do coração de Clara. As velas lutavam para reacender, e o cheiro de mofo tornava-se mais forte, como se a própria terra clamasse por justiça. Um frio cortante tomou conta do ambiente, penetrou até seus ossos. Clara mal conseguia respirar. O que o Padre Miguel realmente sabia? O que estava oculto sob a superfície dessa história?
ultrapassava tudo o que ela poderia imaginar. De repente, um grito ecoou nas sombras. Clara saltou. O sangue gelou. Era apenas o vento. Tentou se convencer. Mas a inquietação se expandia, ofuscando sua lógica. Quando ela se virou para o altar, ficou paralisada. As velas começaram a brilhar descontroladamente, dando vida a uma dança frenética de sombras. Do fundo da capela, uma voz sussurrou, um som arrastado e sobrenatural que reverberava nas paredes frias. Retorne o que é meu. Espere, quem está aí? Clara gritou, mas sua voz mal ultrapassou a própria audiência de seu medo. Na penumbra, uma figura emergiu, uma essência borrada que parecia se arrastar mais próxima. Seus olhos, 2 buracos negros, perfuravam sua alma. Era como se Clara estivesse sendo sugada, como uma presa diante de um predador. Num movimento rápido, Clara se virou e correu em direção à saída. Mas quando seus pés tocaram o altar, algo a paralisou. O chão sob ela começou a vibrar. Rachaduras surgiram como serpentes famintas, engolindo a madeira desgastada e revelando uma escuridão pulsante. Ela se agarrou ao altar, tentando se manter firme, mas uma força invisível a puxava, atraindo-a para a fenda que se abria abaixo. O Padre Antônio, Clara gritou, lembrando-se do corpo violado, da força obscura que havia libertado aquele segredo macabro. A voz voltou, mais insistente agora. Você não entende, Clara. O que foi feito deve ser desfeito, ou todos nós sofreremos. Ela sentiu o ar gelado enfiar-se em seu pulmão, a realidade começando a ruir ao seu redor. A capela não era apenas um local sagrado, era um portal, e algo antigo, algo muito mais maligno do que poderia supor, espreitava por trás do véu da realidade. As figuras sombrias não eram apenas alucinações, eram os remanescentes de almas inquietas presas nos rituais de outrora. Ajude-me, Clara implorou, a voz embargada. A presença se fez mais forte, começando a se moldar numa forma reconhecível. Sou eu, Antônio. Venho buscar redenção. O horror tomou conta de Clara. O Padre Antônio? Mas o que ele queria? Uma verdade encurralada entre as sombras. Um pacto sagrado de sangue e trevas, que exigia um preço que ela não estava disposta a pagar. Antes que pudesse pensar em uma saída, um clarão ofuscante iluminou a capela. E naquele ínfimo instante, cada sombra do lugar se transformou em gritos ensurdecedores, um coro de almas clamando, agitando a escuridão. A freira caiu de joelhos, desolada, enquanto uma gélida brisa varria a capela. As velas apagadas ressurgiram, arremessando luz ao redor, mas não era mais uma luz serena, era uma chama do inferno. Os rostos das pessoas na aldeia, distorcidos em expressões de horror e medo, pareciam refletir a transformação de Clara em um vazio. O altar começou a pulsar com um coração sombrio, e ela percebeu que o Padre Miguel não era apenas um enigma, mas um guardião das trevas. Então, silenciosamente, a figura de Antônio aproximou-se. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que entendia sobre bem e mal. O sagrado não é mais sagrado, ecoou a voz sombria, enquanto o chão tremia sob seus pés. A cada palavra, o peso do segredo tornava-se mais insuportável, como se a própria capela estivesse engolindo-a. Clara fechou os olhos, apenas para abrir novamente e se deparar com o altar, agora envolvendo um brilho sinistro, como se estivesse prestes a lhe oferecer a trajetória mais sombria de sua vida, o caminho para uma verdade que destruiria sua fé. Sem qualquer aviso, o abismo da realidade se abria, e ela estava prestes a ser consumida. O que realmente estava esperando por ela no outro lado? Uma nova vida? Ou um destino mais aterrorizador do que poderia suportar? A presença da mulher poderosa iluminou a capela apenas por um momento, e Clara ficou absorvida pela força pulsante que parecia derrotar as trevas. Mas algo estava errado.
O rugido do ser de sombras não era apenas um grito de dor, soava como um riso, uma zombaria que cortava a tensão no ar. A presença bela não era a única. Clara sentiu uma sombra desconhecida se arrastando, um peso crescente que lhe apertava o peito. O eco de risadas distorcidas começou a flutuar ao redor, como se as paredes da capela se lembrassem de algo terrível. Os rostos dos aldeões distorceram, transformando-se em máscaras de desespero e satisfação, como se soubessem que a real batalha estava apenas começando. Vocês acham mesmo que já viram o pior? A criatura rugiu com um tom debochado. Eu sou o que sempre esteve por trás das sombras. E de repente, a realidade pareceu se romper. Uma rachadura se abriu no teto da capela e uma luz negra começou a escorregar de dentro dela, derramando-se como se fosse um rio de trevas. Clara viu formas familiares se materializando. Eram outros habitantes da aldeia, pessoas que ela conhecia de vista, mas seus rostos agora estavam lógicos e burlados pelas sombras, criando um horror impensável. Todas as almas presas se reuniram, e Clara percebeu que as vozes que imploravam por liberdade não eram de pessoas, mas de demônios disfarçados. Você realmente pensou que poderia salvar sua aldeia? O rugido ressoou, reverberando nas paredes. Clara estava em choque. A verdade é que eles foram seduzidos pela escuridão há muito tempo, e você é apenas a peça que faltava para o nosso renascimento. As sombras começaram a dançar com um ritmo hipnótico, atraindo Clara e as almas do passado, seduzindo-as com promessas de poder e glória. A mulher de luz gritou para Clara, a urgência em sua voz cortando através do delírio ao beijo da escuridão. Resista. Eles não são o que parecem. Mas suas palavras se tornaram perdidas em meio aos sussurros das almas, que agora pareciam se unir a uma voz coletiva. Nós te pertencemos, Clara. Você é nossa. O chão sob seus pés começou a tremer, como se a própria terra estivesse se dividindo, revelando um abismo sem fim. Clara sentiu o pânico subir, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de pertencimento a envolveu. E no auge do horror, uma sombra maior e mais sinistra se ergueu, a essência de tudo que foi escondido. Com um movimento brusco, a figura não era mais um demônio, mas uma velha, a matriarca do culto, com olhos que ardiam em um tom dourado. Uma mulher que Clara nunca conheceu, mas que sempre esteve presente nos sussurros da aldeia. Você finalmente veio para casa, Clara. A voz dela ecoou, trazendo um frio arrepiante. Clara ficou paralisada. Quem é você? Perguntou. Mas a resposta nunca veio. Algo dentro dela começou a despertar. Uma parte que estava adormecida. Aceite, o poder está em você. Você é herdeira do culto, o legado de sua avó. A matriarca estendeu a mão e sombras dançantes cataram pelas paredes, tomando vida própria. Neste momento, as linhas entre o certo e errado começou a se desfazer. Ligações que ela nunca poderia imaginar começaram a se formar. O que parecia ser uma luta entre o bem e o mal tornou-se um dilema visceral, onde os laços familiares e o pertencimento se mesclavam em uma espiral de poder. Clara sentiu a dor de cada alma presa, mas também uma tentação profunda. O que significava tudo isso? Uma escuridão ancestral gritava para ser libertada, e enquanto os risos ecoavam pela capela, a pergunta final queimou em sua mente. Até onde você iria para aceitar quem você realmente é? E ao final dessa revelação, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era pela aldeia, mas por sua própria alma. A presença da mulher poderosa iluminou a capela apenas por um momento, e Clara sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se o próprio espaço tremesse e as sombras dançassem em frenesi. Tudo o que ela sabia desmoronava, e as risadas distorcidas começaram a flutuar, como se as paredes da capela se lembrassem de algo terrível. Os rostos dos aldeões distorceram-se, transformando-se em máscaras de desespero e satisfação, revelando o que sempre estivera oculto.
Você realmente achou que poderia salvar sua aldeia? Rugiu o ser grotesco à sua frente, a essência do culto. Você é uma herdeira do legado da escuridão, e agora tocará o que nunca deveria ser tocado. Clara sentiu um frio na espinha, como se milhões de olhos a observassem. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. As sombras começaram a se agitar, e os gritos dos aldeões se tornaram um coro, cada um clamando por ajuda. Mas não era uma ajuda genuína. Era um chamado para o horror. Liberte-nos, Clara. Liberte-nos em troca da liberdade. E quando as sombras pareciam fazer essa proposta irrecusável, um tremor profundo se espalhou pelo chão. As sombras se expandiram, formando figuras grotescas, e uma súbita escuridão abateu-se sobre a capela, puxando tudo para seu interior. As paredes começaram a se desgastar, revelando um cenário apocalíptico de ruínas e dor acumulada. Clara fechou os olhos, tentando ancorar-se na realidade, mas então um som estenteante reverberou pelo ar, como um estrondo. Do além, a mulher de luz se levantou, o brilho forte quase ensurdecedor, e embora parecesse lutar bravamente, as correntes da escuridão se fechavam em torno dela. Você precisa decidir, Clara. O que está preso aqui é muito mais do que você entende. E enquanto o pânico a invadia, Clara regalou os olhos e viu a figura da matriarca do culto se materializar ao seu lado, uma mescla de sombra e luz, uma dualidade angustiante. Você não me conhece, mas está tão perto, sussurrou a mulher com um sorriso que desafiava a lógica. Os olhos dela brilhavam com um saber que apunhalava Clara diretamente no coração. Você é o sacrifício que nossa linhagem precisa. O poder vem quando você aceita seu legado. A capela estremeceu. E Clara percebeu que essa não era uma simples batalha. Era um teste. Antes que ela pudesse absorver tudo, a terra sob suas feet se fracturou e uma onda negra varreu a capela, engolindo tudo em um turbilhão. O poder dela estava se manifestando, levando a escuridão ao seu ser. Clara gritou, mas a própria voz ecoou como um lamento perdido, e em uma fração de segundo, algo em sua mente se desvinculou. Ela viu a verdade. Sua avó não era apenas uma guardiã, era a líder do culto, a legítima detentora das sombras. Sua herança era um fardo, um encontro de vozes que buscavam a liberdade em sacrifícios e criaram o ciclo maldito que agora a cercava. Nós sempre estaremos com você, Clara, ecoava a voz de sua avó, entrelaçada com a de Miguel, enquanto ele lutava contra as sombras, as mãos se estendendo em busca de um propósito. Mas essa realidade estava prestes a ser obliterada. A mulher de luz, numa tentativa desesperada de conter a maré, gritou: Clara, não, eles são a raiz de todo o mal. Eles nunca foram vítimas. Nesse instante, um burburinho atravessou a capela. Algo aterrador estava prestes a se revelar. Como uma tempestade repentina, uma nova forma surgiu no centro da escuridão. Uma entidade maior, mais sombria. Seus olhos brilhavam como brasas, escaneando Clara com um apetite maligno. Era uma presença que exalava um terror primitivo. Acredite, Clara, você é parte do ciclo, e agora o legado será renovado. A capela explodiu em um rugido ensurdecedor. Clara sentiu seu corpo ser puxado para trás, como se uma força invisível tentasse absorvê-la. As vozes dos aldeões, antes súplicas, transformaram-se em risadas cruéis, ecoando em uma cacofonia que retumbava por sua mente. Aceite, Clara, aceite a verdade que você sempre soube. E nesse instante, Clara compreendeu. A verdadeira malignidade tinha origem em sua própria linhagem. O que quer que a mulher de luz dissesse, o legado dela já estava selado, e agora a escolha era aterrorizante. Deveria Clara aceitar esse destino ou lutar contra o que havia dentro dela? O peso do mundo girava ao seu redor, e no eco das risadas perversas, a pergunta ressoou. Ela estava prestes a perder tudo, ou algo muito mais profundo surgiria com a batalha final? A escuridão a cercava, e no último lampejo de luz que restava, a capela estremeceu, e a escolha finalmente estava em suas mãos. A escuridão a cercava,
e tudo parecia uma linha tênue entre a luz e a noite. Clara sentiu cada fibra de seu ser puxando-a para o abismo. O rugido do ser que emergia do inferno ecoava como 1000 trovões, e a figura da matriarca agora não era mais uma sombra que se arrastava, mas uma entidade poderosa que parecia exigir respeito. Aceite quem você é. A voz dela ressoou pelo espaço, como um mantra hipnótico. Instantaneamente, Clara sentiu a própria pele vibrar. Cada átomo em seu corpo parecia pulsar em resposta ao chamado daquela presença. Você não pode escapar da sua herança. E as sombras começaram a dançar, formando um redemoinho que a puxava lentamente. Clara, Miguel gritou, mas o som foi quase drowned, abafado pelo clamor de almas perdidas. Clara olhou para ele, os olhos cheios de desespero, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma fenda se abria no espaço, revelando uma escuridão viva que parecia se materializar em algo sólido. A luz da mulher de antes começou a vacilar, sua força sendo drenada na luta terrível contra o ser que surgia. E então, como um pesadelo que se torna realidade, Clara viu, não um demônio, mas uma multidão de rostos familiares emergindo do portal. Eram pessoas que ela conhecia, rostos de aldeões que haviam desaparecido ao longo dos anos. Estavam ali, contorcendo-se sob uma sombra desumana, suas expressões misturadas entre desespero e euforia. Nós sempre estivemos aqui, Clara. Gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes se entrelaçando numa cacofonia. A revelação caiu como um peso debulhado em seu estômago. Eles haviam se juntado ao culto, não apenas como vítimas, mas como cúmplices. A verdade a golpeou como um soco. O que antes parecia uma batalha entre as forças do bem e do mal, agora se transformava em um cenário aterrador, onde a luz e a escuridão eram partes da mesma moeda. Está vendo, Clara? A matriarca sussurrou, seus olhos brilhando como chamas. Você os pertence. Seu destino está entrelaçado com o nosso. Junte-se a nós e tome seu lugar de direito. Com um grito de agonia, Clara se afastou, lutando contra a verdade que a esmagava. Não, isso não poderia ser real. No entanto, enquanto o silêncio se espalhava pela capela, uma nova onda de poder condensou-se no ar. Algo havia mudado. Clara sentiu como se a distância entre a sanidade e a loucura estivesse se fechando. Os rostos dos aldeões agora eram como sanguessugas, sugando a luz da mulher, enquanto as sombras se contorciam, tentando alcançá-la. Liberte-nos, eles clamavam, mas o que realmente pediam? O que restava deles? Somos um, somos livres. Sussurraram, e as vozes se transformaram em um coro aterrador. E então uma presença sobrenatural tomou conta do espaço. Clara viu relances de um poder que ela não compreendia, uma força antiga que pulsava nas paredes da capela. A estrutura começou a vibrar com um pulsar, refletindo a batalha entre a tensão e a liberdade. As sombras tornaram-se mais densas, mais próximas, e Clara viu figuras emergindo, uma fúria encarnada. Você deve decidir, Clara. A mulher de luz gritou, sua voz agora desesperada, antes que tudo se perca. Mas a matriarca riu, um riso de triunfo. A verdadeira liberdade está na submissão, minha querida. Aceitar a verdadeira natureza. E Clara se viu tentando se afastar, mas era como nadar contra a corrente de um rio infestado. Você não pode escapar do que é. A voz da matriarca ecoou, e tudo à sua volta girou como um furacão. Através da escuridão, Clara viu vislumbres de rituais obscuros, danças profanas cercadas por rostos familiares, antes de começar a perceber a verdade que suas memórias agora revelavam. De repente, uma sombra mais profunda emergiu do abismo, uma essência sombria que parecia devorar tudo ao seu redor. Era uma presença coletiva, sintetizando a dor e a alegria de muitas vidas. E nesse momento, Clara entendeu. Havia uma escolha a ser feita.
A escolha de um sacrifício que poderia mudar o destino de todos. O peso disso a drenava, e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para verdadeiramente entender o poder que sempre esteve dentro de você? Ao encarar o abismo e a figura da matriarca, Clara percebeu que era mais do que uma simples participante. Era a peça-chave do quebra-cabeça macabro. E enquanto sombras dançavam e a luz se dispersava, um grito de verdadeira liberdade misturado a um desejo de controle emergiu das profundezas. A capela estremeceu, e tudo que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre, deixando-a apenas com a dúvida. Qual será o custo da verdade? A escuridão a cercava, e tudo parecia uma linha tênue entre a luz e a noite. Clara sentiu cada fibra de seu ser puxando-a para o abismo. O rugido do ser que emergia do inferno ecoava como 1000 trovões, e a figura da matriarca agora não era mais uma sombra que se arrastava, mas uma entidade poderosa que parecia exigir respeito. Aceite quem você é. A voz dela ressoou pelo espaço, como um mantra hipnótico. Instantaneamente, Clara sentiu a própria pele vibrar. Cada átomo em seu corpo parecia pulsar em resposta ao chamado daquela presença. Você não pode escapar da sua herança. E as sombras começaram a dançar, formando um redemoinho que a puxava lentamente. Clara! Miguel gritou. Mas o som foi quase afogado, abafado pelo clamor de almas perdidas. Clara olhou para ele, os olhos cheios de desespero, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma fenda se abria no espaço, revelando uma escuridão viva que parecia se materializar em algo sólido. A luz da mulher de antes começou a vacilar, sua força sendo drenada na luta terrível contra o ser que surgia. E então, como um pesadelo que se torna realidade, Clara viu, não um demônio, mas uma multidão de rostos familiares emergindo do portal. Eram pessoas que ela conhecia, rostos de aldeões que haviam desaparecido ao longo dos anos. Estavam ali, contorcendo-se sob uma sombra desumana. Suas expressões misturadas entre desespero e euforia. Nós sempre estivemos aqui, Clara, gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes se entrelaçando numa cacofonia. A revelação caiu como um peso em seu estômago. Eles haviam se juntado ao culto, não apenas como vítimas, mas como cúmplices. A verdade a golpeou como um soco no estômago. O que antes parecia uma batalha entre as forças do bem e do mal, agora se transformava em um cenário aterrador, onde a luz e a escuridão eram partes da mesma moeda. Está vendo, Clara? A matriarca sussurrou, seus olhos brilhando como chamas. Você os pertence. Seu destino está entrelaçado com o nosso. Junte-se a nós e tome seu lugar de direito. Com um grito de agonia, Clara se afastou, lutando contra a verdade que a esmagava. Não, isso não poderia ser real. No entanto, enquanto o silêncio se espalhava pela capela, uma nova onda de poder condensou-se no ar. Algo havia mudado. Clara sentiu como se a distância entre a sanidade e a loucura estivesse se fechando. Os rostos dos aldeões agora eram como sanguessugas, sugando a luz da mulher, enquanto as sombras se contorciam, tentando alcançá-la. Liberte-nos, eles clamavam. Mas o que realmente pediam? O que restava deles? Somos livres, sussurraram. E as vozes se transformaram em um coro aterrador. E então, uma presença sobrenatural tomou conta do espaço. Clara viu relances de um poder que ela não compreendia, uma força antiga que pulsava nas paredes da capela. A estrutura começou a vibrar com um pulsar, refletindo a batalha entre a tensão e a liberdade. As sombras tornaram-se mais densas, mais próximas, e Clara viu figuras emergindo, uma fúria encarnada. Você deve decidir, Clara, a mulher de luz gritou, sua voz agora desesperada, antes que tudo se perca. Mas a matriarca riu, um riso de triunfo. A verdadeira liberdade está na submissão, minha querida. Aceitar a verdadeira natureza.
e Clara se viu tentando se afastar, mas era como nadar contra a corrente de um rio infestado. Você não pode escapar do que é. A voz da matriarca ecoou, e tudo à sua volta girou como um furacão. Através da escuridão, Clara viu vislumbres de rituais obscuros, danças profanas, cercadas por rostos familiares, antes de começar a perceber a verdade que suas memórias agora revelavam. De repente, uma sombra mais profunda emergiu do abismo, uma essência sombria que parecia devorar tudo ao seu redor. Era uma presença que exalava um terror primitivo. Acredite, Clara, você é parte do ciclo, e agora? O legado será renovado. A capela explodiu em um rugido ensurdecedor. Clara sentiu seu corpo ser puxado para trás, como se uma força invisível tentasse absorvê-la. As vozes dos aldeões, antes súplicas, transformaram-se em risadas cruéis, ecoando em uma cacofonia que retumbava por sua mente. Aceite, Clara. Aceite a verdade que você sempre soube. E nesse instante, Clara compreendeu. A verdadeira malignidade tinha origem em sua própria linhagem. O que quer que a mulher de luz dissesse, o legado dela já estava selado. E agora a escolha era aterrorizante. Deveria Clara aceitar esse destino ou lutar contra o que havia dentro dela? O peso do mundo girava ao seu redor, e no eco das risadas perversas, a pergunta ressoou em sua mente. Até onde você iria para verdadeiramente entender o poder que sempre esteve dentro de você? Ao encarar o abismo e a figura da matriarca, Clara percebeu que era mais do que uma simples participante. Era peça-chave do quebra-cabeça macabro. E enquanto sombras dançavam e a luz se dispersava, um grito de verdadeira liberdade, misturado a um desejo de controle, emergiu das profundezas. A capela estremeceu, e tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre, deixando-a apenas com a dúvida: qual será o custo da verdade? Então, como se as portas do inferno se abrissem, um grito ensurdecedor irrompeu da escuridão. Clara sentiu a atmosfera eletricamente pesada, o ar ao redor dela se distorcendo como se algo estivesse prestes a romper a barreira entre este mundo e o outro. As paredes da capela começaram a suar e um frio gélido tomou conta do ambiente, como se fossem as garras de entidades que desejavam se libertar. Não, isso é um erro. Vocês não entendem o que estão fazendo, bradou Miguel. Mas suas palavras foram tragadas pelo vórtice de desespero. E, de repente, uma explosão de luz chocante irrompeu do chão, ofuscando tudo em sua volta. A presença maligna que se formava agora não era só uma sombra, mas uma figura sólida, um ser enorme que cercava Clara por completo, envolvendo-a em uma maré de escuridão pulsante. E, para seu horror, na luz de um relâmpago interno, ela viu o que realmente era. Seus olhos se arregalaram. Era o Padre Antônio, porém não era mais o homem gentil que a aldeia conhecia. Seu corpo estava distorcido, obeso em sombras, esquelético através da essência corrompida que emanava dele. Você me despertou, Clara, disse ele com uma voz que a fazia tremer, cada palavra uma lâmina afiada. E agora, o que começou deve ser concluído. Clara ficou paralisada, o terror inundando sua mente. Ele não era apenas um guardião, ele era o próprio mal que se escondia sob o nome de proteção. Cada palavra dele ecoava como um sino de perda, e a capela explodiu em uma cacofonia de gritos. As paredes começaram a pulsar, a própria estrutura da capela se remexendo, como se estivesse viva, reagindo ao chamado daquele ser abominável. E com um grito grave, Clara percebeu, ela não estava apenas lutando para salvar a aldeia, mas também contra seu próprio legado. O pavor a consumiu, enquanto a realidade girava mais uma vez. As alianças que ela achava que tinha agora eram mais ilusórias do que nunca. Enquanto as trevas fechavam, um pensamento fluía em sua mente. Ela havia libertado um mal que nunca deveria ter entrado em sua ciência. O terror avançava. E agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão a cercava e tudo parecia uma linha tênue entre a luz e a noite. Clara sentiu cada fibra de seu ser
puxando-a para o abismo, o rugido do ser que emergia do inferno. Ecoava como 1000 trovões, e a figura da matriarca agora não era mais uma sombra que se arrastava, mas uma entidade poderosa que parecia exigir respeito. Aceite quem você é. A voz dela ressoou pelo espaço, como um mantra hipnótico. Instantaneamente, Clara sentiu a própria pele vibrar. Cada átomo em seu corpo parecia pulsar em resposta ao chamado daquela presença. Você não pode escapar da sua herança. E as sombras começaram a dançar, formando um redemoinho que a puxava lentamente. Clara! Miguel gritou, mas o som foi quase afogado, abafado pelo clamor de almas perdidas. Clara olhou para ele, os olhos cheios de desespero, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma fenda se abria no espaço, revelando uma escuridão viva que parecia se materializar em algo sólido. A luz da mulher de antes começou a vacilar, sua força sendo drenada na luta terrível contra o ser que surgia. E então, como um pesadelo que se torna realidade, Clara viu, não um demônio, mas uma multidão de rostos familiares emergindo do portal. Eram pessoas que ela conhecia, rostos de aldeões que haviam desaparecido ao longo dos anos. Estavam ali, contorcendo-se sob uma sombra desumana, suas expressões misturadas entre desespero e euforia. Nós sempre estivemos aqui, Clara, gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes se entrelaçando numa cacofonia. A revelação caiu como um peso em seu estômago. Eles haviam se juntado ao culto, não apenas como vítimas, mas como cúmplices. A verdade a golpeou como um soco no estômago. O que antes parecia uma batalha entre as forças do bem e do mal, agora se transformava em um cenário aterrador, onde a luz e a escuridão eram partes da mesma moeda. Está vendo, Clara? A matriarca sussurrou, seus olhos brilhando como chamas. Você os pertence. Seu destino está entrelaçado com o nosso. Junte-se a nós e tome seu lugar de direito. Com um grito de agonia, Clara se afastou, lutando contra a verdade que a esmagava. Não, isso não poderia ser real. No entanto, enquanto o silêncio se espalhava pela capela, uma nova onda de poder condensou-se no ar. Algo havia mudado. Clara sentiu como se a distância entre a sanidade e a loucura estivesse se fechando. Os rostos dos aldeões agora eram como sanguessugas, sugando a luz da mulher, enquanto as sombras se contorciam, tentando alcançá-la. Liberte-nos, eles clamavam. Mas o que realmente pediam? O que restava deles? Somos um, somos livres. Sussurraram e as vozes se transformaram em um coro aterrador. E então, uma presença sobrenatural tomou conta do espaço. Clara viu relances de um poder que ela não compreendia, uma força antiga que pulsava nas paredes da capela. A estrutura começou a vibrar com um pulsar, refletindo a batalha entre a tensão e a liberdade. As sombras tornaram-se mais densas, mais próximas, e Clara viu figuras emergindo, uma fúria encarnada. Você deve decidir, Clara, a mulher de luz gritou, sua voz agora desesperada, antes que tudo se perca. Mas a matriarca riu, um riso de triunfo. A verdadeira liberdade está na submissão, minha querida, aceitar a verdadeira natureza. E Clara se viu tentando se afastar, mas era como nadar contra a corrente de um rio infestado. Você não pode escapar do que é. A matriarca ecoou, e tudo à sua volta girou como um furacão. Através da escuridão, Clara viu vislumbres de rituais obscuros, danças profanas, cercadas por rostos familiares, antes de começar a perceber a verdade que suas memórias agora revelavam. De repente, uma sombra mais profunda emergiu do abismo, uma essência sombria que parecia devorar tudo ao seu redor. Era uma presença que exalava um terror primitivo. Acredite, Clara, você é parte do ciclo e agora o legado será renovado. A capela explodiu em um rugido ensurdecedor. Clara sentiu seu corpo ser puxado para trás, como se uma força invisível tentasse absorvê-la. As vozes dos aldeões, antes súplicas, transformaram-se em risadas cruéis, ecoando em uma cacofonia que retumbava por sua mente. Aceite, Clara, aceite a verdade que você sempre soube. E nesse instante,
Clara compreendeu. As risadas agora pareciam vir de todos os lados, uma alegria macabra que a fazia tremer. A verdade paralisante a atingiu. Não havia simplesmente um culto. Havia uma rede de ligações, um pacto lançado através do sangue e do sofrimento. E a verdadeira essência do culto estava se revelando diante dela, algo muito mais grande do que o Padre Antônio, algo que ela mesma poderia ser. Sem mais opção, a matriarca estendeu a mão parecendo uma sombra tentadora, como um convite para uma dança com a escuridão. Vá em frente, Clara. Aceite. Abra o portal final. O chão agora vibrava sob seus pés, a própria capela tremendo como se estivesse viva. Clara sentiu o poder da escuridão como um veneno em suas veias, e não pôde evitar. As memórias começaram a fluir. Sussurros de sangue, rituais e promessas feitas em trocas sombrias. Dentro dela, uma faísca ganhou força. Você vive isso, Clara. Junte-se a nós. Estava prestes a soltar tudo quando uma dimensão totalmente nova se abriu. Uma explosão de luz e escuridão que impactou a capela, distorcendo a realidade como uma tempestade se aproximando. Não, gritou a mulher de luz, mas era tarde demais. O que emergiu não era uma força, mas uma multidão enraivecida de sombras, clamando pela libertação. E entre elas, Clara sentiu algo familiar, algo que a fez hesitar. Nos olhos dela, uma figura conhecida, um vislumbre de sua avó, agora tão distorcida que se transformou em um eco do que fora. Suas expressões retorcidas entre dor e poder. O ciclo se reinicia, Clara. Você nunca poderá escapar do que somos. O horror se alastrou, e enquanto Clara olhava à sua volta, viu que Miguel agora também estava mudando. Suas feições se tornaram pálidas e distorcidas. Como se a luz estivesse sendo drenada dele. Ela nunca te salvará. O que está prestes a acontecer é seu destino, Clara. Clara sentiu seu coração afundar, uma verdade terrível a atingindo, e que ela havia libertado era um ato em um plano muito mais complexo do que poderia imaginar. Seu legado estava flechado de séculos de dor e sacrifício. Enquanto as sombras enrolavam calorosamente, ela se deu conta chocante. Não era apenas um sacrifício a ser feito. Era a própria narrativa que se entrelaçava em suas venas. E antes que ela pudesse processar, um clamor irrompeu da escuridão. Acorde, Clara, o verdadeiro poder espera. E com isso, a ausência de escolha surgiu como uma maré alta, e a capela desmoronou sob as forças que rivalizavam com a própria sanidade. Em meio ao caos, outra pergunta começou a se formar. Os sussurros estavam certos? E Clara, que decisão tomaria em meio à revelação de que o verdadeiro inferno sempre esteve dentro dela? A escuridão a cercava, e tudo parecia uma linha tênue entre a luz e a noite. Clara sentiu cada fibra de seu ser puxando-a para o abismo. O rugido do ser, que emergia do inferno, ecoava como 1000 trovões. E a figura da matriarca agora não era mais uma sombra que se arrastava, mas uma entidade poderosa que parecia exigir respeito. Aceite quem você é. A voz dela ressoou pelo espaço, como um mantra hipnótico. Instantaneamente, Clara sentiu a própria pele vibrar. Cada átomo em seu corpo parecia pulsar em resposta ao chamado daquela presença. Você não pode escapar da sua herança. E as sombras começaram a dançar, formando um redemoinho que a puxava lentamente. Clara! Miguel gritou, mas o som foi quase afogado, abafado pelo clamor de almas perdidas. Clara olhou para ele, os olhos cheios de desespero, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma fenda se abria no espaço, revelando uma escuridão viva que parecia se materializar em algo sólido. A luz da mulher de antes começou a vacilar, sua força sendo drenada na luta terrível contra o ser que surgia. E então, como um pesadelo que se torna realidade, Clara viu, não um demônio, mas uma multidão de rostos familiares emergindo do portal. Eram pessoas que ela conhecia, rostos de aldeões que haviam desaparecido ao longo dos anos. Estavam ali, contorcendo-se sob uma sombra desumana, suas expressões misturadas
entre desespero e euforia. Nós sempre estivemos aqui, Clara. Gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes se entrelaçando numa cacofonia. A revelação caiu como um peso em seu estômago. Eles haviam se juntado ao culto, não apenas como vítimas, mas como cúmplices. A verdade a golpeou como um soco no estômago. O que antes parecia uma batalha entre as forças do bem e do mal, agora se transformava em um cenário aterrador, onde a luz e a escuridão eram partes da mesma moeda. Está vendo, Clara? A matriarca sussurrou, seus olhos brilhando como chamas. Você os pertence, seu destino está entrelaçado com o nosso. Junte-se a nós e tome seu lugar de direito. Com um grito de agonia, Clara se afastou, lutando contra a verdade que a esmagava. Não. Isso não poderia ser real. Mas logo, uma mudança drástica ocorreu. As paredes da capela começaram a vibrar com uma intensidade perturbadora. Clara sentiu naquele instante que o espaço estava se moldando. A estrutura da capela se distorcendo e a sombra se agitando freneticamente. Foi então que algo impensável aconteceu. Com um rugido, uma fissura enorme se abriu no chão e um brilho ofuscante surgiu de suas profundezas. Algo grotesco emergiu, uma silhueta indistinta que girava em torno do vórtice. Era uma sombra viva mudando constantemente de forma. Clara levou a mão ao rosto, sufocando um grito de horror. Não pode ser, não pode! E o que se revelou era mais do que um mero espectro. Cabelos longos e despenteados, pele pálida e olhos que pareciam devorar a luz. Uma presença maligna emanava dela, uma força anterior a qualquer criação que existisse na aldeia. Eu sou o verdadeiro guardião deste lugar, Clara. A voz soou como um eco distante, rasgando o espaço em algo que parecia ancestral. E você, minha querida, é a chave que abre todas as portas. Os rostos dos aldeões se distorceram com horror ao ouvir a revelação. Clara ficou paralisada, consumida pela pressão do que estava prestes a ouvir. As lendas que o conheceram eram verdadeiras. Você carrega em seu sangue não apenas o sacrifício, mas a herança dos cultos antigos. Os deuses que estavam selados precisam de você para se libertar. O ar ficou tenso, quase palpável, e os olhos dos aldeões tornaram-se vazios, como se tivessem perdido qualquer forma de individualidade. Eles sussurravam: liberte-nos, Clara. Liberte-nos daquele que se esconde nas sombras. E nesse momento, a conexão se formou, um laço entre a matriarca e a entidade. Enquanto a luz se apagava, Clara percebeu que as fábulas que cresceram ao longo dos anos eram apenas uma camada de um horror maior. Os rumores sobre cultos, sacrifícios e proteção não eram histórias, mas advertências. Você não sabe o que está prestes a fazer. Uma voz familiar, a de Miguel, ressoou como um grito. Ela não é exatamente o que parece. E com isso o abismo se abriu ainda mais, um salvamento ou uma condenação nas mãos de Clara. A última luz da capela piscou antes de ser engolida, e um silêncio absoluto envolveu tudo. Clara, parecendo perdida, lembrou-se de sua fé nas coisas simples e em busca do bem maior. Mas a resposta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade que assombra sua linhagem? E quando a última luz se apagou, a capela foi preenchida com um sussurro terrível que suspirava o nome de Clara. Mas enquanto ela gritava pelo que estava prestes a acontecer, tudo o que conhecia desmoronou ao seu redor. O que estava prestes a emergir não era apenas uma revelação sobre o mal, mas uma verdade que poderia mudar para sempre a percepção da sua própria existência, enquanto ela se aprontava para se tornar parte do ciclo interminável de sombras. E a pergunta assombrou. Quem realmente guiava os passos dela? A escuridão a cercava e tudo parecia uma linha tênue entre a luz e a noite. Clara sentiu cada fibra de seu ser puxando-a para o abismo. O rugido do ser que emergia do inferno ecoava como 1000 trovões, e a figura da matriarca agora não era mais uma sombra que se arrastava, mas uma entidade poderosa que parecia exigir respeito. Aceite quem você é, a voz dela ressoou pelo espaço como um mantra hipnótico. Instantaneamente,
Clara sentiu a própria pele vibrar. Cada átomo em seu corpo parecia pulsar em resposta ao chamado daquela presença. Você não pode escapar da sua herança. E as sombras começaram a dançar, formando um redemoinho que a puxava lentamente. Clara! Miguel gritou, mas o som foi quase afogado, abafado pelo clamor de almas perdidas. Clara olhou para ele, os olhos cheios de desespero, mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma fenda se abria no espaço, revelando uma escuridão viva que parecia se materializar em algo sólido. A luz da mulher de antes começou a vacilar, sua força sendo drenada. Na luta terrível contra o ser que surgia. E então, como um pesadelo que se transforma em realidade, Clara viu, não um demônio, mas uma multidão de rostos familiares emergindo do portal. Eram pessoas que ela conhecia, rostos de aldeões que haviam desaparecido ao longo dos anos. Estavam ali, contorcendo-se sob uma sombra desumana, suas expressões mistas entre desespero e euforia. Nós sempre estivemos aqui, Clara, gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes entrelaçando-se numa cacofonia. A revelação caiu como um peso em seu estômago. Eles haviam se juntado ao culto, não apenas como vítimas, mas como cúmplices. A verdade a golpeou como um soco no estômago. O que antes parecia uma batalha entre as forças do bem e do mal agora se transformava em um cenário aterrador, onde a luz e a escuridão eram partes da mesma moeda. Você está vendo, Clara? A matriarca sussurrou, seus olhos brilhando como chamas. Você os pertence. Seu destino está entrelaçado com o nosso. Junte-se a nós e tome seu lugar de direito. Com um grito de agonia, Clara se afastou, lutando contra a verdade que a esmagava. Não, isso não poderia ser real. Mas, enquanto o silêncio se espalhava pela capela, uma nova onda de poder condensou-se no ar. Algo havia mudado. Clara sentiu como se a distância entre a sanidade e a loucura estivesse se fechando. Os rostos dos aldeões agora eram como sanguessugas, sugando a luz da mulher, enquanto as sombras se contorciam, tentando alcançá-la. Liberte-nos, eles clamavam. Mas o que realmente pediam? O que restava deles? Somos um, somos livres, sussurravam, e as vozes se transformaram em um coro aterrador. Então, uma presença sobrenatural tomou conta do espaço. Clara viu relances de um poder que ela não compreendia, uma força antiga que pulsava nas paredes da capela. A estrutura começou a vibrar com um pulsar, refletindo a batalha entre a tensão e a liberdade. As sombras tornaram-se mais densas, mais próximas, e Clara viu figuras emergindo, uma fúria encarnada. Você deve decidir, Clara. A mulher de luz gritou, sua voz agora desesperada, antes que tudo se perca. Mas a matriarca riu, um riso de triunfo. A verdadeira liberdade está